Bom dia, meu nome é Roberta e hoje a gente vai falar sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799 e que teve como resultado prático Graças a seu êxito, Napoleão acabou tornando-se uma importante força política no país após a Revolução Francesa. Seu prestígio cresceu tanto que, em 1799, ele foi convidado a fazer parte do diretório. Napoleão anunciou que iria dissolver o parlamento e substituir o calendário por 3 provisórios. Regulamentou salários, abriu escolas públicas e repartiu bens de nobres exiliados e promoveu a reforma agrária. Também instituiu o divórcio e liberdade religiosa, além de abolir a escravidão nas colônias francesas. Em junho de 1794, as tropas francesas obtiveram uma vitória decisiva em cima dos exércitos invasores. Como Robespierre e Saint-Just estariam se voltando contra militares e ainda mais radicais, o que os faria perder o apoio popular. Em 27 de julho de 1794, eles seriam derrubados do poder pelos girondinos, no chamado golpe 9 Temido, e acabariam na guilhotina. Algumas medidas seriam canceladas pelo povo do governo. Em abril de 1793, foi criado o Comitê de Salvação Pública, que convocaria cerca de 300 mil homens para a guerra. Além disso, foi criado o Tribunal Revolucionário que julgaria diversos suspeitos de traição, entre elas a antiga rainha Maria Antonieta e o próprio Georges Jacques Danton. O governo jacobino foi de início bastante popular, uma vez que criou impostos sobre os ricos. A Revolução Francesa é um dos acontecimentos mais importantes da história da humanidade, porque dela iniciou-se o processo da universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais, previsto nas Declarações dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa revolução também abriu caminho para o republicanismo na Europa e para a democracia representativa. A Revolução Francesa inspirou-se nos ideais do iluminismo que surgiram no século XVIII. Agora eu vou passar a fala para minha amiga Sabrina. Antes de nós falarmos o que realmente aconteceu, irei falar o que antecedeu antes da Revolução Francesa começar. Muito mesmo antes da Revolução Francesa começar, a situação da França, no entanto, era crítica no plano político e econômico. Contando com cerca de 25 milhões de habitantes, a sociedade era altamente estratificada. O topo da pirâmide era ocupado por cerca de 120 mil pessoas que detinham cargos na igreja, possuidoras de 10% das terras do reino. O chamado primeiro estado era isento de impostos, serviço militar e até mesmo julgamentos em tribunais comuns. Já o segundo estado era composto por cerca de 400 mil nobres, a maior parte dos quais vivia em seu próprio castelo ou na corte real em Versalhes. Eles também não pagavam impostos, sendo sustentados pelo trabalho de 98% da população, que consistia, portanto, no terceiro estado, formado por mais de 24 milhões de pessoas de diversos setores sociais, como os sans-culottes, incluindo a mais miserável parcela da população, os camponeses. Na época de Luís XVI, cerca de 80% da renda destes era destinada ao pagamento de impostos. Apoiado em tal frágil estrutura, o reino francês afundou com facilidade numa crise econômica ocasionada principalmente pelos gastos com as intervenções militares em conflitos externos. Em 1785, uma forte seca quase acabou com o rebanho bovino. Em 1788, péssimos resultados na safra agrícola elevaram brutalmente os preços dos alimentos, fazendo a fome se alastrar. Aos milhares,
Aos milhares, os pedidentes passaram a vagar pelos países. E alguns começaram a roubar e destruir castelos, muitas vezes assassinando seus proprietários. Muitos ocupavam a nobreza pela misericórdia em que o reino se encontrava. Na capital, de Paris, operários e artesãos começaram a fazer greves, e desempregados saqueavam lojas. Manifestações contra a política econômica tornaram-se comuns. Agora eu irei falar as causas e o que realmente aconteceu na Revolução Francesa. Em 1789, para solucionar a grave déficit das contas públicas, o ministro de Finanças Jacques Necker propôs que o clero e a nobreza passassem a pagar impostos. A ideia foi rejeitada. Pouco depois, contudo, com o agravamento da crise, Luís XVI convocaria os chamados Estados Gerais, pela primeira vez em quase 200 anos, para discutir soluções. Nesta série de reuniões, cada estado tinha um voto em cada matéria dos Estados Gerais de 1789. Porém, o terceiro estado pediu que a contagem de votos passasse a ser feita por cada deputado individual. Após um mês de impasse sobre a questão, ele se retiraria para uma sala separada, se autoproclamando em 9 de julho como Assembleia Nacional Constituinte. Incapaz de dissolver a reunião independente do terceiro estado, o rei ordenou que os outros 2 estados se unissem a ele. Enquanto isso, contudo, ele convocou o exército, os 3 poderes do estado, e definia a monarquia constitucional como forma de governo. O rei seria o chefe do executivo, tendo a prerrogativa para vedar as leis, mas seu poder ainda estaria limitado pelas normas constitucionais. O voto para eleger aqueles que seriam os 700